ele vendo que as suas palavras não tinham mais efeito e que os líderes da Aliança Batista estavam completamente mundanos, muitos até liberais haviam acreditado no liberalismo, eram liberais. Então, como não houve mais o que fazer, ele saiu da Igreja Batista e terminou fora da Igreja Batista, mas firme com Jesus, continuou pregando, continuou firme com Jesus Cristo. Então, agora vem a questão. Bom, mas se a igreja evangélica no começo proibiu a calça comprida, por que hoje então ela liberou? Pois é, vou te explicar por que isso ocorreu. Na época de Spurgeon, era a época também que existia o liberalismo. Alguns filósofos liberais, eles estavam com toda certeza dizendo que as verdades judaico-cristãs a respeito do fogo do inferno, da existência do céu, do pecado original, que isso tudo eram mitos, eram contos judaicos antigos de que foi dado para que pudesse manter a ordem do povo e dominar o povo, mas que não era verdade essencialmente. Então, cada um, segundo os novos filósofos liberais, poderia ter a sua própria verdade. A verdade dos muçulmanos, poderíamos aceitá-la. E os muçulmanos também poderiam aceitar a nossa verdade do cristianismo. Então, essa era a filosofia dos liberais. Então, nessa onda de filosofia, alguns teólogos passaram também a acreditar na filosofia liberal. Dentre eles, Bultmann, que foi um teólogo liberal alemão, sempre assim, vem da Europa, veio da Alemanha, Paris, Londres, chega na América do Norte, Estados Unidos, depois vem para o Brasil, que não foi tão afetado. Os seminários brasileiros não foram tão afetados, mais discretamente. Sim, foram, mas nem tanto como na Alemanha, onde foi o berço do liberalismo teológico. Então esse Bultmann e Karl Barth também, né, esses dois teólogos, eles pregavam assim que as histórias de milagres de Jesus não eram verdades, foram contadas lá apenas para encher linguiça, falar no vocabulário popular, mas que o que era verdade de Jesus era o Jesus histórico, era o que ele ensinou, o bom mestre que ele foi, o bom filósofo que ele foi, o bom psicólogo que ele foi. Então eles começaram a pensar assim, e isso influenciou, e Karl Barth e Bultmann começaram a trazer esse liberalismo para dentro da igreja. Então foi aí, nessa época de Charles Spurgeon, que ele viu que o liberalismo e o mundanismo estavam entrando na igreja, foi quando a moda, já que tudo era relativo, não é? Porque segundo a doutrina liberal é assim, bom, é mito, se é mito é relativo, você acredita ou não que Jesus multiplicou pães? Bom, se você acredita, eu respeito você. Agora você tem que me respeitar porque eu não acredito. Mas ambos podemos viver pacificamente dentro da igreja. E você prega o que você acredita, eu prego o que eu não acredito. Spurgeon foi contra isso. Spurgeon diz que temos que crer no Evangelho, nas doutrinas do inferno, nas doutrinas do céu, nas doutrinas do pecado original. Temos que crer em tudo isso. Então, quando Spurgeon ele viu que não havia mais o que fazer, ele saiu da igreja, porque a moda estava vindo de Paris, entrando em Londres, entrando na igreja. Por quê? Por causa desses filósofos alemães que passaram a influenciar a igreja através da teologia, que quem aprendeu com eles foram os teólogos Karl Barth e Bultmann, aprendendo essa doutrina, esse ensinamento da filosofia secular, eu posso até dizer destrutiva, do inferno. Eles passaram então a dizer para os irmãos, nem tudo devemos crer na doutrina, nem tudo ali, tudo pode se contestar, nem tudo é verdade. Será mesmo que Jesus andou? Veja bem, irmãos, não é o que eu acredito, estou expondo a doutrina liberal, a teologia liberal. No que a teologia liberal acredita, no que Bultmann, esse teólogo alemão liberal, acreditava. Entenda bem, eu acredito sim, milagres, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio no pecado original, creio no inferno, creio no céu. Sim, mas para que você entenda que esse ensinamento filosófico destrutivo minou a igreja na época de Spurgeon. Spurgeon viu isso
ele soou alerta e ninguém quis ouvir. Então foi nesta época, vindo depois do século XX, início, veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Esses teólogos liberais, eles começaram a dizer, não, por que não? Se a mulher lá fora está usando a calça comprida, por que não dentro da igreja? Não há problema, tudo é relativo. Ou seja, se você acredita que a mulher não pode usar calça comprida, amém. Só que eu não acredito que a mulher deva ficar sem usar. Então, quer dizer, existem duas verdades. O que Bultmann dizia é que existe a verdade do muçulmano, existe a verdade do irmão, do irmão cristão. Então existem várias verdades, quando que na verdade foi um erro pernicioso, terrível, que destruiu a igreja até os dias de hoje. Porque na verdade não há duas verdades. Ou você crê no verdadeiro evangelho, ou você não crê. Mas vindo com essa ideia, com esse pensamento, ninguém mais pode julgar. Por isso que hoje em dia nós vemos, bom, mas quem é você para julgar? Por quê? Porque isso já vem da filosofia da nova teologia liberal, que a teologia liberal diz, não, para que julgar? Você não tem o direito de julgar. Se existem duas verdades, o que para você é verdade, para o outro é mito. E que para o outro é mito, para o outro é verdade. E vice-versa. Não há, então, uma verdade só. Existem muitas verdades no mundo. É globalização. Todas podem caminhar juntas e cada um respeitando o ponto de vista do outro. O que dentro da Bíblia, isso é heresia. Assim, então, se permitiu o uso da calça comprida, tendo essa linha de pensamento. Não, nem tudo é pecado. Quem é você para julgar? Bom, mas se ele gosta de usar, não tem problema. A verdade dele é o que ele acredita. Então, se o outro não acredita, também é verdade que o outro não acredita. Existem 2, 3, 10 milhões de verdades, quando há uma só verdade. Então, vamos prosseguir aqui. Eu quero falar da estilista que inventou a mini saia, a Mary Kent. Mary Kent, a estilista que inventou a mini saia, diz, veja a frase que ela diz quando ela inventou a mini saia. Porque ela está dizendo aqui a essência do seu pensamento. Por quê? Qual a intenção? Por que ela inventou aquela saia tão curta? Ela diz, abre aspas, eu fiz as mini saias para que um homem possa olhar para você e dizer, aqui está uma mulher que me dá tudo o que quero. O vestido me diz isto. Veja bem, fecha aspas. Então, quer dizer, quando ela criou essa mini saia, ela criou para que os homens pudessem olhar para a mulher e dizer, olha, está aqui uma mulher que pode me dar tudo o que eu quero, sexo, prazer. Só olhando as vestes dela, o vestido me diz isto. Olha só, os homens iriam ver isso daí. Olhando pelo vestido, pela mini saia, os homens podiam dizer, bom, esta mulher aqui é uma mulher fácil. Essa mulher aqui ela é sensual. Essa daqui eu posso conseguir o que eu quero. Posso conseguir levá-la para a cama. Ou seja, então você vê que essa mulher, as estilistas que vêm, toda a moda que vem de Paris, Milão, hoje Milão, que vem de Londres, que vem de várias partes do mundo. Então, nós verificamos que toda a moda ela é feita para aguçar mais os olhos das pessoas, dos homens principalmente, para que eles possam admirar mais e mais, não mais a beleza interna da mulher, mas agora a beleza externa. Hoje é o exterior, é o eu. O que importa é o eu hoje. Ninguém mais quer viver, como dizem, né, antigamente, pensando no céu lá em cima. Hoje em dia querem viver o seu céu aqui embaixo. Hoje a filosofia é esta. Ninguém mais quer viver, sofrer uma vida como Cristo sofreu, dizendo que o reino dele não era esse, mas que o reino dele estava por vir, que era do céu, era do alto. Então ninguém mais quer pensar em seguir as passadas do mestre. Hoje em dia a nova filosofia diz, não faça como o pensamento judaico-cristão, não, sofra, se martirize hoje, não, sofra hoje para que você possa lá no céu um dia morrer, depois ainda que morrer você ir para o céu. Não, hoje o novo pensamento é esse. A moda está aí, participe da moda, traga para dentro da igreja, curta o hoje, não tem problema, isso não é pecado. Se alguém dizer que é pecado, não, é a visão dele, é a verdade dele, você tem a sua verdade, e isso aí são coisas significantes, sendo que não é isso. Então veja o cerne, veja onde está então a raiz do mal. A raiz do mal está no pensamento, justamente na filosofia pagã que adentrou o segmento da teologia, e a teologia trabalhou dentro desse segmento e pôde moldar a pós-modernidade evangélica que vemos hoje.
Então vemos isto. Para que foi criado a saia, a mini saia, pela própria criadora, segundo as palavras dela, Mary Kent. Bom, vamos dar a introdução então ao estudo, porque devemos falar, não apenas argumentar com o poder das palavras, mas que o poder tem que ser as palavras de Cristo, tem que ser a palavra do Evangelho, não o que eu acho, o meu achismo. Eu disse para você, desde 1930, 40, onde as mulheres começaram a utilizar até o dia de hoje, como eu expliquei como adentrou, como isso chegou dentro da igreja, como chegou até os dias de hoje. Então vamos dar início ao estudo então. Quero começar com você no primeiro passo, passo 1. Vamos ver então 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 10. Se você tiver a Bíblia, muito bem, se não tiver, você confira depois no vídeo. Então, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então veja bem, eu não quero entrar no ponto de ouro, de pérolas, porque essas coisas não são pecado, irmãos. Vamos falar a verdade, o que está na palavra de Deus. Não é isso a intenção, não é esse o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo estava dizendo a respeito do traje, um traje honesto. Ele estava falando que a mulher devia ter pudor, que esse traje devia ter pudor e modéstia. Não podia ser qualquer um, não podia ser algo sensual. Que as mulheres se ataviem, a palavra ataviem significa se vistam, não é? Em traje, traje é roupa, uma roupa honesta. Então nós vamos verificar e ver o que é esse traje honesto. Vamos verificar esta palavra grega no original para ver o que ela significa, literalmente, traje honesto. Traje honesto, nesta passagem, não se refere a uma característica subjetiva, vaga e indefinível de roupa, mas se refere a um tipo específico, objetivo, preciso e definível de roupa. Catástole é a palavra grega que é traduzida como traje honesto. A definição literal da palavra é peça de vestir comprida e frouxa. Vou repetir. Peça de vestir comprida e frouxa. Então vemos aqui que o traje honesto, aqui, se você for pegar o léxico do hebraico e do grego, que é um dicionário, nada mais é do que um dicionário das palavras gregas e hebraicas traduzidas para o português, eu quero até indicar um para você de Armstrong, você pode ver esse daí, que ele é ótimo, na minha opinião, eu acho que é o melhor. Então lá você vai ver a palavra catástole, que é a palavra traduzida por traje honesto para o nosso português, que ela significa literalmente peça de vestir ou peça de usar, de roupa que seja comprida e seja frouxa. Então eu digo para você, amados, reflita um pouquinho comigo. Se é uma peça de vestir que seja comprida e frouxa, a calça comprida pode até ser comprida. Até isso aí ela pode ser. Mas ela não é frouxa. Ela é, aliás, apertada demais. Se você for ver, você vai observar que quanto mais apertada a calça jeans, mais as mulheres gostam. Mais as irmãs vão gostar de usar, mais elas vão querer usar. Por quê? Porque vai marcar a cintura, vai marcar as coxas, vai marcar o bumbum, vai marcar as suas pernas, vai marcar a sua parte interna das coxas e vai mostrar toda a sua sensualidade e a forma, até a forma da vagina. Desculpa a expressão, mas vagina não é uma palavra que é pecado, mas vai estar mostrando até a marca da calcinha, onde está posta. Se a calcinha, ela, pela sua transparência, você pode observar e olhar para as irmãs e ver se a calcinha é bem sensual, se ela é bem fininha, se ela é larga, se ela cobre todo o bumbum, se ela não cobre, porque a calça jeans mostra isso. Você olhando a mulher de costas, você vai ver isso. Olhando de frente, você vai ver a mesma coisa. De lado, você vai ver também da mesma forma. Você está vendo uma mulher quase nua praticamente. Então, por quê? Ela é apertada demais, a calça jeans. E hoje em dia a calça jeans vem com lycra. Ela aperta mais ainda. Ela deixa a forma completa do corpo da mulher. E se ela tem um corpo muito bonito,
quer dizer, vai atrair a atenção dos irmãos dentro